E aí, seu Zé, vamos lá. Conta para nós aí, como é que explica para nós como é que o senhor faz essa bola matadora que eu já tive a oportunidade de ver. O senhor chega no pesqueiro, joga essa bola lá Uhum, dentro, em é, 10 minutos a sua capanga está cheia de feixe. Como é é. que você faz? Conta para nós. Primeiramente, a gente vai nas terras de formigueiro vermelha, que é essa terra aqui, e mistura com ração de whey, farinhada, né? Farinha de whey, né? Mistura com ela, moia, aí faz a massa. Então é o seguinte, agora também, primeiramente, a gente, primeiro para pegar com matar, a gente pega, faz essas bolas aqui, pode fazer numa vasilhinha, ou pode fazer manual também, que é dessas aqui que você pode fazer manual, com ração de coelho misturada. Aí você pega lá e chega no pesqueiro e joga 10, 15 ou 20 bolas dessa aqui. Aí você passa 1 ou 2 dias para começar a pescar com essa massa aqui, ó, que é o barro misturado com ração de coelho, ou então pega isso aqui, ó, o trigo, pega o trigo normal e pega o queijo velho, curado, mistura com trigo, faz a massa também, aí você pega, tiver também a pele de galinha, né, que é bom para colocar no anzol também, junto com a massinha de trigo, você coloca a pelinha de galinha primeiro, depois coloca o bolinho de trigo, da massinha. Aí você pode pegar com matar, pega mandim, pega piau. As pacu nem se fala, que pacu é mais assanhada, né? Então é o seguinte, desse jeito que eu tô falando, para pegar piau, pacu, a cumatá pega mais pouco, a cumatá só pega mais no barro, na massinha mesmo de trigo. Os peixes não deixam a cumatá comer não, só mais o barro que as cumatá pega mais. Então é desse jeito. Você... Essa massinha, ela não solta muito no anzol, não? Como é que você Não, faz depende, para não soltar? você não pode molhar ela muito não. Não pode ser mole, ela tem que ser meia crespa. Crespa, você colocou assim, fica igual uma borrachinha, igual uma bolinha de borracha, de silicone. Aí você isca ela e amassa ela no anzol. Aí você vê que ela tá pegando no anzol, você pode jogar tranquilo. Uma coisa que muita gente me perguntou também, Hum. é sobre o tamanho dessa bolinha, porque tem gente que pega o anzol e faz uma bola grande, quase do tamanho de uma bola de ping-pong. Outros fazem uma bolinha menor, outros eu já vi fazer até com uma bola muito grande. Com qual tamanho que o senhor orienta e indica? Não, mas depende do tamanho do anzol, depende do peixe que você for pescar. Se for o anzol marca 2, a bola é menor, é uma bolinha, é menor do que uma bolinha de gude, né? Entendi. Agora, se for o anzol marca 5, se for pegar um peixe maior, aí você já faz a bola grande, né? Do tamanho de um godoião, né? De um godoi. Agora, com essas massas aí, depois Hum, que o senhor cevou, qual foi o maior peixe que o senhor já pegou com essas massinhas, depois de cevada, com essa terra de cupim aí, com é. essa bola? Eu vou falar toda a verdade para você, que o pessoal fala que pescador mente demais, né? Mas vou falar a verdade para você. O maior peixe que eu já peguei mesmo, uma cumatá de 3 quilos, de 2 quilos, Com essa massa. com essa massa. Com essa massa e com a massa de barro. Um dia nós dois conversando, estávamos Hum, falando sobre um detalhe, eu até dei esse macete pro pessoal, esse dia eu confirmasse isso. Que a crumatá, ela tem a boca muito pequena, muito fina. Aí o senhor falou que tem que ter uma técnica para não rebentar a boca dela. O que é? Deixar ela correr bastante primeiro, tomar linha, ou é, ela beliscou, já pode puxar? não. Ela pegou, você tenta trabalhar ela, mas não endurece a linha não. Sempre quando ela puxar a linha, você frouxa a linha. Que se endurecer a linha, o bico dela rasga, que o bico é mole. Não é igual de um piau, de uma mantrinchã, né? O bico dela é mole, qualquer coisinha ela rasga, né, o bico. Aí você perde a cumatá. Mas se saber trabalhar ela, toda hora que ela puxar a linha de sua mão, você tem que sempre estar com a linha frouxa, bamba, para não poder endurecer. Porque se endurecer, aí só vai rasgando a boca dela. Aí é perigoso você passar raiva. Como é que o senhor fica sabendo se não é um piau, uma crumatá ou uma mandi que está mamando ali na isca? O piau eu sei que é um peixe muito Sei, feroz, né? sei, sei, Ele sei. pega mesmo e corre. Mas dá para sentir na mão, Dá pra porque a sentir. crumatá parece que ela fica mamando, Não, né? a cumatá é o seguinte, ela fica mamando, mas você vê, depois ela faz tipo piau, ela frouxa a linha todinha. Aí você pega a linha e vem esticando a linha pro seu lado. Aí quando você vê o peso, aí você já pode ferrar, Entendi, né?
Aí você ferra. Aí você pega ela. Mas se deixar ela afrouxar a linha e você não ferrar e deixar a linha mole, ela leva sua massinha todinha. Só no chupado ela leva. Aí não tem jeito. A última vez que eu tive contato lá na beira do rio, eu gravei o vídeo, o card está aqui em cima, você pode depois conferir. Eu vou deixar na tela final também o vídeo que eu gravei com ele lá. Sim. Ele pegou muito CD. Como é que você faz para pegar aquele CDzinho? Aquilo lá não tem jeito de fugir fora dele. Moço, eu vou te contar, viu? Aquilo ali que você joga a quirela que é de milho quebrado. Quando você joga aqui na água, menino, eu vou te falar, piau e pacu, para você pegar com matar é difícil, porque eles não dá tempo. Não dá tempo. Eles comem barro, comem tudo. Eu sou péssimo com milho. Não, de vez em quando a gente inventa, é com milho, é com soja. Porque nós já conversamos outro detalhe também, lá em cima na ponte, o pessoal pega muito peixe lá, vamos colocar assim, lá acabou ficando cevado, porque os caminhões de soja passam, né? A soja cai em cima da ponte, com certeza. A soja cai dentro do rio. Eu vejo eles pescando muito lá, e eles pegam bastante matrinchã, né? Piau, até a corimba mesmo. O senhor já pescou lá em cima naquela ponte? O que o senhor já pegou lá? Ou o senhor não gosta de ir lá porque é perigoso? Não, eu várias vezes, quando tá ruim de peixe, que lá tá saindo um peixinho, sempre eu vou lá, mas eu não uso muita soja não, eu uso mais uma massa que tem na casa de pesca, ela chama massa tradicional, a tal do sangue de boi. Aí eu misturo ela com trigo, ela tem um cheiro tão forte, é tambaqui, tudo peixe que tiver, tucunaré, tudo pega nela. No sangue de boi, tradicional, pelo cheiro, que ela é própria para pescar tudo, qualquer qualidade de peixe, a tradicional. Agora, naquele pesqueiro que nós tivemos junto lá também, um pouco mais abaixo, estava saindo muito manji, depois nós podemos ver, eu pude acompanhar, estava dando aquele cabelo verde, aquele lodo verde, nós a gente não sabia o que estava acontecendo e tudo, depois não fiquei sabendo, nós acompanhamos, né? Três Marias fechou de uma vez, a água fecha as comportas. Fecharam as comportas para 80 metros cúbicos, então o rio secou aquele pedaço. E a gente sem saber por que estava tirando tanto lodo, tanta coisa, aquilo apareceu. E hoje de manhã, nós conversando, o senhor comentou comigo sobre a situação do rio. Outra coisa que me perguntaram, está saindo peixe, não está? Aí o senhor comentou, não, lá na praia está saindo muito mandizinho branco. Mas a água do rio não está quieta, não é isso? Não, não. Tem hora que ela começa a limpar, outra hora já suja. E desse jeito o peixe não acostuma, né? Ele esconde também, né? Esconde, que é o seguinte, a água no mesmo tempo que tá... Tem um problema também, que quando é de manhã tá vazio o rio. Quando é de tarde, quando você vê, já encheu uns 3, 4 metros para cada do barranco. A água não quieta, né? Aí é água de Três Marias. Se for água de enxurrada, tudo bem. Mas a água de Três Marias não é muito boa para peixe, não. Não sei por quê. Ele é aquela água parada, né? É uma água... Ali porque quando solta ela morre no fundo, né? Ele vem... E o peixe não acostuma com aquela água de Três Marias, não. É difícil eu ir lá no rio quando solta a água de Três Marias para me pegar peixe. Agora, quando é água de enxurrada, de córrego, aí o bicho pega. Fica bom mesmo. O peixe até começa a flutuar na água lá, da lambada dele lá e tudo. Qual é a dica matadora que o senhor tem para nós? Tem uma dica boa para esses pescadores que costumam vir para cá? Todo mundo pergunta, se eu for aí, eu vou pescar o quê e tal? Dá a dica para ele. Não é... Eu vou dar a dica, mas é o seguinte, tem que dar sorte da época dele vir, que o peixe está assanhado, está saindo bem, né? Porque tem a tal da lua que eles falam, que eu acredito, mas é pouco. Negócio de lua, mudança de lua. E diz que tem umas luas que não é boa para peixe. Mas eu não levo isso a sério, não. Agora a dica é o seguinte, o dia que você der sorte de o peixe estar assanhado e estar puxando, esse dia, meu filho, você pode preparar que você pega peixe. E tem que ficar o dia todo, viu? Levar merenda, levar qualquer coisa para comer. Você aproveita quando está saindo, porque no outro dia que você chega lá, tá meio escalço, né? Costuma você não pegar quase nada, viu? Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu, às vezes de aproveitar o dia que eu estou pegando bem, que está assanhado, vou deixar para o outro dia pensando que vai sair também, e eu acabo... Quebra a cara, né? Quebrando a cara. Olha, eu quero agradecer muito, senhor, as pessoas que pediram. Olha, tá aí, ó. Vocês pediram como é que ele mostrar como é que ele faz a bomba com a terra. É igualzinho aquelas dinamites que você arma, né? Dá pros peixes, os peixes comem tudo. Aí ele vai andando. Quando é no dia seguinte, 3 dias depois, ele volta lá e pega peixe. E se quiser fazer com essa massinha de barro, se
se tiver um dinheirinho a mais, é só colocar o queijo ralado, queijo curado, que tá bem fedendo, coloca dentro do barro pra você ver. Aí ainda fica melhor ainda. Então fica aí, ó. Queijo curado, ralado. Dentro do barro. Aí você joga a bomba lá, mas não vai querer jogar a bomba e pescar atrás, não. Tem que esperar. Né? Tem que dar um tempo, né? Tem. 2 dias, 3 dias já começa. É qualquer qualidade de peixe também, mas se você jogar quirela de milho lá, menino, você vai gastar mais de 10 quilos de barra, só vai pegar piauzinho. Só piau. Que tem demais. Piau e pacu é o que mais assanha, viu? Muito obrigado, viu, José? Um abraço, gente. Não, foi uma maravilha. É um grande amigo. Daqui a pouco ele desce pro rio. Ele acorda, acho que ele dorme com as varas na cabeceira da cama. Fica todo mundo com Deus. Um abraço. É isso aí, eu também agradeço.